Muitas pessoas elas ignoram os sonhos. Salomão não ignorou. Então não ignore, porque talvez Deus esteja tentando falar com você. Muitas vezes Deus tem falado com pessoas através dos sonhos e muitos têm até mesmo ignorado esse. E os sonhos sempre foram e sempre serão uma das formas mais usadas por Deus para falar conosco. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Por quê? Porque o homem mais rico de toda a história, que já pisou nessa terra, que se chamou Salomão, Salomão, sim, foi o homem mais rico, mais próspero, mais sábio que já pisou sobre essa terra. Este homem começou essa caminhada de sabedoria, essa caminhada de prosperidade, ainda muito jovem, depois de ter tido um sonho. A Bíblia relata que Salomão teve um sonho e que neste sonho que ele teve, Deus falava com ele. E neste sonho Deus dizia para ele assim: Salomão, pede o que tu quiser, por amor a teu pai, eu vou te dar. Então Salomão, nesse sonho, tem um pensamento, pensa e, de uma maneira muito inteligente, ele pede para Deus sabedoria, porque ele se sentia ainda incapaz de realizar aquilo que estava diante dele e que ele precisava fazer, que era tomar o reino, se tornando rei e reinar sobre Israel, como seu pai foi rei. Ele não se sentia capaz para isso. Então ele pede a Deus o auxílio e ele diz para Deus: Deus, então me dá sabedoria para saber governar. E Deus dá nesse sonho para ele a resposta. No sonho mesmo, Deus dá a resposta para ele e Deus diz para ele que daria para ele não apenas o que ele pediu, porque tão somente ele pediu sabedoria, Deus também o engrandeceria, daria para ele riquezas e tornaria ele um homem muito famoso, muito grande. Ele acordou daquele sonho e viu que era apenas um sonho. Então ele toma uma decisão de ir até o templo, depois daquele sonho, e sacrificar. Então ele faz um grande sacrifício de agradecimento por aquilo que ele estava recebendo através de um sonho da parte de Deus. Muitas pessoas elas ignoram os sonhos. Salomão não ignorou. Então não ignore, porque talvez Deus esteja tentando falar com você. Apenas busque pessoas inteligentes, sábias, que possam te ajudar a interpretar os teus sonhos para que você não troque os pés pelas mãos. Eu não estou dizendo que todo sonho seja dado por Deus e seja Deus te direcionando para alguma coisa. Mas eu estou dizendo que muitas vezes Deus tem falado com pessoas através dos sonhos e muitos têm até mesmo ignorado esses sonhos. Salomão não ignorou, ele aceitou aquela resposta como uma resposta de Deus, vai até o templo e sacrifica, ele materializa a sua confiança em Deus. Ele torna materializado aquilo que ele acreditava, através de um sacrifício. Ninguém faz sacrifício por aquilo que não acredita. Então ele cria que aquilo que ele tinha recebido tinha sido a resposta de Deus. Passado alguns dias, vem duas mulheres até ele, numa condição de discussão por uma criança. A criança, uma dizia ser mãe da criança, a outra também. Então elas foram discutir para ele decidir qual delas era a mãe da criança. Salomão, com muita sabedoria, pede uma espada e fala para as duas mães: eu vou fazer o seguinte, eu vou partir essa criança no meio, vou dar um pedaço dela para uma, outro pedaço para outra, e daí vocês duas vão ter cada uma parte da criança. Uma das mulheres disse: não precisa fazer isso, ó rei, entrega essa criança para outra. E o rei então decide entregar para essa mulher a criança, pois ela era a mãe verdadeira. Com muita sabedoria, ele descobriu qual era a mãe verdadeira, porque somente a mãe verdadeira seria capaz de abrir mão da criança, né, em detrimento dela continuar viva. Enquanto a outra não daria bola, como não dava bola, ele disse: pode fazer, rei, pode dividir que eu fico com uma parte. Então ele, com muita sabedoria, ele consegue resolver esse problema que só uma pessoa sábia poderia resolver. E dali em diante, a sabedoria de Salomão se tornou visível, conhecida mundialmente e o tornou muito famoso e muito rico por causa de tanta sabedoria que ele tinha. E tudo isso começou quando ele levou em consideração um sonho, talvez comum. Então valorize os sonhos, saiba ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. O primeiro passo para você viver uma vida abundante
é você entender as formas com as quais Deus pode falar com você. E os sonhos são sim uma forma de Deus falar conosco. Sempre Deus tem uma forma de fazer você viver o propósito dele. Então aprenda a conhecer a voz de Deus. Deus tem uma forma de mudar a tua história e talvez ele esteja tentando falar com você. Gaste muito tempo realizando teu sonho. Gaste muito tempo na realização e não perca tempo apenas sonhando, apenas planejando, né? Porque, como eu disse no início, embora quem esteja quase morto ainda está vivo, está quase vivo já morreu. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus para que você possa viver as novas experiências que ele tem para você. Tá certo? Forte abraço para você. Até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal e faça parte daqueles que estão crescendo na presença de Deus. Forte abraço e até a próxima. E eu desejo a você Shalom, paz e prosperidade em nome de Yeshua.